Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação. Apresentação Arimateia Azevedo. O mundo inteiro ainda hoje está chocado com a chacina na boate em Orlando, nos Estados Unidos, em que foram assassinadas 50 pessoas. E ganhou o mundo essa história de 50 gays. Mas essas coisas nos Estados Unidos, elas têm sempre um ensandecido que aparece, mata gays, mata estudantes, fazem esse tipo de coisa. E você já parou para saber quantos gays, quantos homossexuais se matam no Brasil? Se mata aqui no Piauí? É sobre esse assunto que eu acho assim tão polêmico, muito polêmico mesmo, que vamos conversar com a promotora de justiça, Miriam Lago, que é da Promotoria de Cidadania e Direitos Humanos do Ministério Público. Promotora, o mundo se choca com 50 mortes nos Estados Unidos. Mas no Brasil, só em 2015, nós tivemos 318 assassinatos de gays. Deles, 52% de realmente gays, 37% de travestis e 10% de bissexuais. Por que esse não choca aqui no Brasil? É um dado preocupante. Eu vejo assim, a homofobia ela é medida numa régua. Ela começa a se manifestar nas pequenas infrações do dia a dia. É uma piadinha, uma negação de um direito, é uma denominação errada que se diz ou que se faz de um LGBT, até você chegar ao limite máximo da intolerância, que seriam as agressões, que seria a violência, que podem até resultar em morte. Esse fato, ela vem a naturalizar a homofobia. Ela se torna uma coisa tão frequente e tão palpável que se banaliza, certo? E daí que não choca você ver que pessoas morrem todos os dias pelas mesmas razões pelas quais morreram os 50 de Orlando. Então, a banalização dessa violência ela torna isso uma coisa natural e não dá o mesmo impacto que dá de você ver 50 pessoas morrendo no mesmo dia, possivelmente por uma razão ligada à homofobia, certo? Por outro lado, a gente vê também que essa população de LGBT, de lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais, é uma população que eu costumo dizer que é invisível. A sociedade não quer ver essa população, aquilo que incomoda, aquilo que é diferente do que se convencionou ser normal, precisa ser invisibilizada pela sociedade. Mas isso por conta de se saber ou de se imaginar que o Brasil é fechado para essas questões? Há algum preconceito nisso? Há todo o preconceito, tudo decorre disso, decorre do conceito que se faz antes, que é o preconceito da própria ignorância. Isso vem de toda uma estrutura do patriarcal, ligada também à prática machista, que caracteriza a violência de gênero. É a mesma coisa que se verifica, por exemplo, em relação às mulheres. Né? A violência contra as mulheres e a violência contra a LGBT, elas vêm da mesma raiz. Porque dentro do contexto patriarcal que a gente sobrevive, não é normal, e aqui eu digo entre aspas, né, que a pessoa seja diferente. Se convencionou que o padrão é de se ser homem e mulher, é de se ter relacionamento de homem e mulher, quando na verdade o mundo nunca foi assim. Então, no dia de hoje, nós estamos no século XXI, você não tem mais que debater quem a pessoa vai gostar, quem a pessoa vai amar. Você tem que garantir o direito dessas pessoas e tornar isso um fato natural, porque de fato é. Eu acredito até que antes a gente vivia na ignorância. Você sabia que as pessoas
tinham essa orientação sexual, mas se fazia de conta que não se via porque não era conveniente ver. Mas hoje ainda se tem muito essa história das famílias não aceitarem o gay na sua casa. Sim, é uma prática persistente, certo? A não aceitação, principalmente na família, é também uma das primeiras violências, né? E o que a gente sempre trabalha, inclusive com campanhas feitas a nível nacional, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é que aceitar é uma decisão de cada um, mas respeitar é a obrigação de todos, né? Porque são cidadãos como nós, sujeitos de direitos, são pessoas que pagam seus impostos, que têm seus empregos, têm suas famílias, têm sua vida e precisam ser respeitados, não podem ficar à margem da sociedade. Você veja que hoje no Piauí a possibilidade de haver violência contra homossexuais no Piauí é muito grande. Muito grande. Há uns dados, se eu não me engano, publicado na mídia. Enquanto a média de assassinato do Brasil é de 1,6 para cada milhão, no Piauí são 4,1 assassinatos para cada 1 milhão de habitantes. Esse também é um dado extremamente preocupante, porque atrás dessa violência que se mede, a violência realmente perpetrada, das lesões corporais ou das ameaças e dos homicídios propriamente dito, ela vem um dado mais grave, que é da impossibilidade de se penalizar a pessoa por homofobia. É preciso que fique bem claro que a homofobia, a LGBTfobia não é crime no Brasil. Quer dizer, não é crime no Brasil. Mas tipo penal... Quando há uma denúncia desse jeito, o cidadão foi caracterizado como tendo praticado, entre aspas, né, porque não é crime, mas tendo atentado contra um homossexual. Como é que ele é enquadrado? É a agressão pura simples? É enquadrado nos tipos penais que já existem no Código Penal, certo? O grande paradoxo da violência de fundo homofóbica no país é exatamente esse, da inexistência de qualquer legislação federal, de qualquer natureza e não apenas penal, que resguarde os direitos dessa população. A criminalização da homofobia, ela encontra grande obstáculo no Congresso, que hoje tem uma formação majoritariamente bastante tradicional, certo? Existe uma iniciativa do Ministério Público Federal, do procurador Rodrigo Janot, no sentido de que, por essa omissão do Congresso Nacional, a homofobia venha a ser equiparada ao crime de racismo, que também é um crime de intolerância, é um crime de ódio, para que com isso se saia da sombra essa sigla negra de crimes que não são apurados. Na prática, enquanto essa decisão está pautado para o Supremo, mas não há definição ainda. Enquanto essa decisão do Supremo não vier, para suprir essa omissão legislativa do Congresso Nacional, o que existem? Profissionais, certo? Membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, que trabalham com a legislação que existe. Então, aqui, por exemplo, nós temos um trabalho muito próximo ao núcleo das promotorias do júri e também ao NUPEVID, o núcleo da violência doméstica. E os promotores têm feito as denúncias, no caso, por exemplo, de homicídios de travestis, muito comum aqui em Teresina. Eles têm feito a denúncia, descrevendo o fato como uma conduta homofóbica, como uma conduta transfóbica, para daí se tentar criar também um precedente do ponto de vista da jurisprudência. Mas o instrumento legal que existe é o velho Código Penal de 1940. Mas antes de se buscar essa saída no Código Penal, a questão não seria assim muito de educação? Como lidar com os pais que não aceitam o seu filho homossexual? Sem dúvida nenhuma, toda a solução do problema é por educação. Nós temos que, assim, a norma penal criada, se vier a ser criada, que no momento atual eu acho difícil, nessa legislatura acho praticamente impossível, ela é uma solução de curto prazo. Mas a longo prazo, as medidas que têm que ser adotadas, que é o trabalho que na ponta a gente faz, é o trabalho de educação. Educação para a cultura do respeito à diversidade, educação contra a violência de gênero, certo? É muito importante que isso seja debatido em escolas. As crianças precisam, desde pequenas, compreender que existem as diferenças e que essas diferenças devem ser aceitas e respeitadas. É preciso que se enfrente essa imposição de que existe um padrão único do que é normal, do que é uma família normal, certo? Muitas escolas aqui já fazem isso.
enfrentamos uma grande resistência junto à Câmara Municipal com relação às escolas municipais, em que se queria afastar essa discussão, mas vencemos essa etapa. A educação, no entanto, é um processo demorado, certo? Para o futuro é que isso vai produzir resultados. Eu acredito que dentro do contexto das famílias, se as próprias crianças já recebem esse ensinamento na escola e a escola tem essa ligação com os pais, no sentido de fazer com que essa relação seja estreitada, esse respeito também ele vai se desenvolver com o passar do tempo. O que é importante frisar é que a pessoa ser gay, lésbica, bissexual ou travesti não está na vontade dela. É muito importante que não se use a expressão opção sexual, porque não existe opção sexual. Quer dizer que a pessoa não fez essa opção? Não faz escolha, não faz escolha, é uma coisa natural, certo? Que vem com ela, não se sabe ainda em que momento pode ter aflorado se isso, define. Né? Se define. Quer dizer, em algumas pessoas isso se define mais cedo, outras mais tarde. Isso depende muito também do contexto familiar, que é mais ou menos tolerante, mais ou menos receptivo. Mas opção não se faz, porque eu pergunto, quem faria a opção de ser discriminado? Quem faria a opção de ser um alvo da violência? Então, o termo que se deve usar é orientação sexual. Tem gente que tem até vergonha dessa situação. Talvez porque com medo da reação dos outros. Dentro do padrão da nossa sociedade hoje, se tem medo e também se tem vergonha, exatamente porque se constituiu ao longo do ano, aí é que eu falo, culturalmente se convencionou que era uma coisa normal. Agora, quem convencionou isso? Por que convencionou isso? Fez isso num outro momento histórico, certo? Nós estamos no século XXI, onde não existe mais espaço para esse tipo de diferenciação. Hoje a gente luta pelo direito de todas as pessoas, de todos os segmentos, os mais marginalizados possível. Então não pode ter esse tipo de diferenciação. A palavra que hoje mais se usa é de inclusão. Vamos discutir, doutora Miriam, sobre essa história da discussão de gênero na escola. Porque nós tivemos já um embate muito sério, que eu acho que não foi bem resolvido, a questão na Câmara dos Vereadores. Nós voltamos já. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onix, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. No Café com Informação desta semana, a ilustre presença da promotora Miriam Lago. E com ela estamos discutindo essa questão seríssima da homofobia, da discriminação aos homossexuais. Promotora, recentemente, ou dias atrás, ocorreu uma polêmica na Câmara de Vereadores sobre essa história da discussão de gênero. Uns contra, outros a favor. Houve agressões, inclusive. Parece que até um religioso, um padre, foi agredido por na certa, colocar a sua posição. Como se resolver essa história na prática? Porque ela é muito melindrosa diante dessa sociedade que você colocou agora, bem machista, essa forma conservadora de se encarar a coisa. Não é uma tarefa fácil. É bom dizer que o movimento esteve muito articulado nessa questão da discussão de gênero nas escolas, uma proposta feita pela Câmara Municipal de Teresina. Nesse momento ficou não apenas o movimento LGBT, mas também o movimento de mulheres. É preciso que fique uma coisa bem clara. Gênero diz respeito a homem, a mulher, a LGBT, a qualquer ser vivente. É de causar espécie que o gênero tenha sido definido por volta de 1950 e hoje isso vem a causar polêmica. A Simone de Beauvoir, que foi a primeira grande filósofa que
atestou sobre a matéria, inclusive desenvolveu teorias. Ela falou a frase... Ela própria era, não era? Ela tinha uma relação assim meia... Bem, eu não sei se Não, eu estaria... também não sei. Não, tem uma história, não sei se não sei se é a biografia dela não autorizada, mas parece que já falaram que ela tinha uma relação bissexual. Eu sei que ela era casada com Jean Paul Sartre. Como eles viviam, não sei. Mas assim, o que ela falou, né? Não se nasce mulher, você se transforma, você se constrói mulher. Que inclusive foi tema da redação do Enem o ano passado. Quer dizer, isso causou uma polêmica, quando na verdade é um debate que já está vencido. Ela disse isso em 1950. Não se fala mais isso, não se discute mais essa questão de gênero da forma polêmica como se fala aqui no Brasil. Eu penso que o grande entrave seja a questão das influências religiosas nas políticas públicas. Certo? O Brasil é um Estado laico. O Estado laico, ele não professa nenhuma fé. Ele apenas garante o direito de seus cidadãos professar a fé que bem entender. Mas as leis e as políticas públicas não podem ser definidas por leis religiosas. As leis e políticas públicas voltadas para qualquer segmento da sociedade, elas só podem ser definidas pela Constituição Federal. O livro que manda na minha vida é a Constituição Federal. A Bíblia, porque eu sou católica, ela faz parte da minha vida privada. Eu exerço esse credo quando eu entendo. Sim, mas não é questão dessa história da vida privada em que as pessoas impõem o entendimento exatamente que bate contra essa história de você ter um gay no mesmo banheiro que é usado por uma mulher. Aí é que vem a questão. O que é a imposição nesse caso? A imposição, ela vem de contrariar uma verdade que você já tem posta. Certo? Então, se você tem posta uma verdade de que o seu filho não vai se misturar com um gay ou com uma outra criança transexual ou lésbica, quem está impondo o quê? Porque aquela criança tem o mesmo direito do que o seu filho de estudar e de ter acesso ao mesmo conhecimento. É isso que eu digo. Quando essas imposições são criadas e são instituídas como normais, elas são feitas em decorrência de princípios religiosos. E assim, a gente não critica o princípio religioso, mas o princípio religioso não pode ditar regra do que é política pública. De comportamento? Então, não é regra de comportamento. A escola, ela não vai dizer que a criança vai ser gay, ou ela não vai ensinar que a criança seja gay, ou que ela seja lésbica, ou que ela seja transexual. Até porque, eu já disse antes, isso não é uma escolha. Isso é uma realidade que está presente na vida da pessoa. Então, o que é o papel da escola? É de mostrar que aquela pessoa é diferente, mas ela é sujeita de direitos da mesma forma como aquela criança dita normal. Então, não é ditar regra de comportamento, é ditar a regra de que deve existir o respeito à diversidade. O respeito à diversidade no tratamento, o respeito à diversidade no uso do fardamento escolar, o respeito à diversidade no uso do nome social. Isso tudo, Arimatea, é uma realidade no município de Teresina. Isso não está distante isso acontece. Existem escolas municipais, públicas, escolas estaduais e escolas privadas, onde se respeita a identidade de gênero. É uma coisa que já acontece. Como é que você vai afastar do estudante o conhecimento e o aprofundamento dessa questão? Como é que você nega conhecimento dentro de uma escola? Então, é uma realidade que já existe. A Câmara Municipal, eu não sei se por desconhecimento ou realmente levada por esse princípio religioso, puramente religioso, não percebeu que essa situação existe. Mas ela existe. E você vai fazer o quê? Vai tirar essas crianças da escola? Vai deixar elas à margem? Para quê? Para que os pais sejam penalizados por abandono? Isso não é possível. São cidadãos e, como cidadãos, têm os mesmos direitos. A Glenda aqui está dizendo que na faculdade dela existe um travesti que usa roupa femininas, né? Saia, vestido, e frequenta o banheiro das mulheres. E ela fala que há reações silenciosas, não diretamente com ao travesti, a travesti. E já chegaram a colocar isso até para a direção da faculdade, e a faculdade não está sabendo lidar com isso. Realmente esse é um tema que não é tão novo,
certo? Mas as pessoas estão se dando conta para resolver isso agora. Com relação ao uso de banheiro, é uma outra expressãozinha que precisa ficar consignada. A orientação sexual, que nós já falamos, e o que se chama de identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? É a forma como eu me percebo no mundo, certo? Então, eu nasci mulher, do sexo feminino, e eu me vejo como mulher. Uma travesti ou uma transexual, ela pode ter nascido do sexo biológico masculino, mas se vê como mulher. Isso se chama transgeneridade. Isso é um transtorno definido pela Organização Mundial de Saúde, não é invenção, isso é ciência, certo? Então, as normas legais no mundo inteiro, inclusive tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu, as normas da ONU e outros tratados, elas definem que as pessoas devem fazer o uso do banheiro conforme a sua identidade de gênero. Então, a travesti que se vê como mulher, ela tem o direito de usar o banheiro como mulher. Sim, mas a mulher não está vendo o travesti como nessa condição. Aí é preciso Daí que... essa reação de Por que eu falei que agora. é tão importante se discutir isso? Veja que você está falando de faculdade. Já na Agora, faculdade, eu já lhe digo, doutor. a faculdade não está sabendo abordar a questão, mas a faculdade pode muito bem chamar essas pessoas, chamar os alunos, chamar os professores, chamar especialistas na área, pessoas que trabalham com isso, profissionais da medicina, profissionais da psicologia, para que explique isso, porque isso não é invenção. A pessoa se olha, sabe aquela história que diz, a pessoa veio no corpo errado? Pois é verdade. Transgeneridade é o nome. Isso está definido pela Organização Mundial de Saúde, inclusive é reconhecido pelo Brasil, porque no caso da transexual, o Sistema Único de Saúde, ele fornece todo o tratamento, inclusive a cirurgia de redesignação sexual. Então, não é invenção. Agora, voltamos à velha questão que debatemos lá do início. Essas são questões que a sociedade não quer discutir. A sociedade quer deixar essas pessoas na invisibilidade porque não é conveniente ver isso que se considera anormal, que se considera absurdo. Verdades formadas ao longo dos anos e que precisam ser quebradas. No meu entender, a única alternativa é momentos como esse aqui, em que você está levando a informação, você como jornalista tem essa responsabilidade de levar a informação correta e que se abra esse amplo debate. Então, é preciso que morra 50 pessoas de uma só vez para que a gente abra o olho. Eu tenho momentos que tenho muita fé, mas quando acontece uma tragédia desse tipo, é aquele momento que você se recolhe e acredita que a humanidade não deu certo. Tá? Mas mesmo assim, como faz parte da minha atuação como promotor de justiça, a gente continua insistindo. Vamos discutir, vamos debater na escola, na universidade, nos portais de notícia, certo? Nas assembleias, nas câmaras municipais, em todos os cantos a gente tem que tratar disso. Promotora, nós tivemos recentes casos aí de assassinatos, né, de espancamentos de homossexuais no Piauí. Como é que o Ministério Público atua assim, nessa situação? Uma situação bem clara como ela se mostra. Aqui em Teresina, estamos... Nós tivemos o caso da Maquele, né? Foi no Carnaval? Foi, Maquele. Maquele foi em 2014. Aqui nós estamos, digamos assim, relativamente bem aparelhados, porque tem uma delegacia própria de direitos humanos. Dentro da Secretaria de Segurança existe um grupo de trabalho LGBT, que trata dessa questão de capacitação dos profissionais, e existe também um empenho muito grande, especialmente da doutora Eugênia Vila, que é especialista nessa área de gênero. Ela tem feito um trabalho interessante nessa questão de gênero, não apenas em relação à mulher, mas também em LGBT. E temos essa atuação do Ministério Público, pelo menos aqui em Teresina, que é o que eu acompanho, porque a promotoria é só de Teresina, né, de fazer esse trabalho mais aproximado. Voltamos à dificuldade de não termos o tipo penal, certo? Mas os colegas têm trabalhado no sentido de colocar esse fundo homofóbico ou transfóbico como motivo torpe, que seria um agravante, né, no caso do homicídio, que no caso da Maquele, por exemplo, foi aceito, certo? Foi aceito, me parece que o acusado ainda continua preso, foi um trabalho de investigação muito extenso da Delegacia de Direitos Humanos junto com a Delegacia de Homicídios, mas se chegou ao culpado e essa pessoa continua presa, né?
Esse caso vai ser levado para o júri, aí que eu digo, como vai chegar lá no júri e qual é a opinião que a sociedade vai ter, vai depender muito desses debates que nós vamos ter que fazer até lá. O que a pessoa deve fazer quando passar por uma situação de homofobia? Aqui nós temos a Delegacia de Direitos Humanos, né? De Direitos Humanos e Repressão às Condutas discriminatórias. Ela vale não apenas para o preconceito contra LGBT, mas também os casos de racismo, né? E outros casos de discriminação por ódio. Essa delegacia fica ali no mesmo prédio ali da Delegacia do Idoso, no centro. Essa denúncia pode ser levada até lá diretamente. A pessoa pode também fazer essa reclamação no Ministério Público ou na Promotoria dos Direitos Humanos ou em alguma das promotorias criminais. Essa denúncia também pode ser feita de forma anônima via o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Essas denúncias de lá são encaminhadas para os órgãos de origem. Agora, sempre batendo nessa questão, existe a denúncia, mas o tipo penal que vai ser enquadrado não é específico da homofobia ou da transfobia, da LGBTfobia. Ela vai ficar lá no Código Penal. Bom, nós falamos muito de que há reação da família, a reação do outro setor, mas, promotora, há preconceito da própria categoria, da própria classe. Sim. Quer dizer, uns contra os outros, tem uns que não aceitam os outros, os próprios homossexuais. É verdade. Existe não apenas dentre os LGBT, mas também dentre todos os setores da sociedade. Quer dizer, dentro da própria instituição Ministério Público, nós trabalhamos muito, inclusive, como uma diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público, para o combate à homofobia institucional. Dentro do segmento LGBT, é o que eu digo, são muitas letras que se unem em torno de um interesse comum, que é a luta pela garantia dos direitos. Mas existem as intransigências, que eu acho que são normais da convivência. Não acredito que exista uma guerra, não. É muito do que se pinta. Mas, na verdade, o que une é mais forte do que o que separa. O homossexual não doar sangue seria já uma forma assim bem exacerbada de reação, de preconceito a ele próprio? Concordo que seja. Eu chego a dizer que é uma forma uma forma grave de homofobia. Essa é uma situação Mas que é o Estado que impõe isso, né? É uma situação que já se prolonga no Brasil há alguns anos. Diga-se de passagem, não só aqui, né? Não é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, é uma determinação da Agência de Saúde Americana, né? Nos Estados Unidos é proibido não só o homossexual, qualquer LGBT. Eu penso que seja uma forma de discriminação muito grave, porque você convenciona que aquele público seja um público promíscuo, certo? Que vai ter o sangue contaminado e, como tal, não é um sangue que seja bom para as doações. Não seria a hora de rever isso? Talvez essa adoção dessa medida tenha sido lá atrás, quando começaram a surgir realmente essas doenças sexuais transmissíveis, isso. Né? Quando surgiu a AIDS, principalmente, quando surgiu a AIDS, ficou nos até anos 80, conhecida, né? Como a síndrome gay, quando na verdade hoje nós já sabemos, eles não se chamam mais nem grupo de risco. Hoje se fala em fatores de risco. Hoje em dia a AIDS ela é mais frequente, por exemplo, em idosos do que no público LGBT. Quer dizer, as políticas públicas também falharam no combate à AIDS. Então, nesse momento em que a AIDS apareceu como aquele monstro, aquela sentença de morte, né, irrevogável, ela forçou esse tipo de política. Mas eu penso que o Estado ele deve reverter essa atuação. Em vez dele proibir que determinadas pessoas doem, ele tem que melhorar o sistema de qualificação do sangue, de avaliação. Agora, importante, Arimatea, que é uma coisa que talvez poucas pessoas aqui sabem, que há uma ação civil pública do Ministério Público do Estado do Piauí, nesse sentido de que essa barreira criada pela Anvisa fosse derrubada. E essa ação não teve sucesso, ela foi indeferida, mas isso com recursos, ela chegou ao Supremo. Certo? Já está lá? Então, ela está no Supremo para ser pautada. Hoje o Supremo, em termos de garantias de direito de LGBT... Ele tem sido muito liberal, não tem? A Justiça não só tem sido liberal, como tem sido a única que tem garantido. Porque, veja, por exemplo, na questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi o CNJ. Na questão dos banheiros, uso do banheiro segundo a identidade de gênero, também será o Supremo.
e também na questão de doação de sangue. Eu penso que seja uma barreira muito importante de ser derrubada. A senhora falou agora há pouco sobre quanto mais se usar os espaços para divulgação e tentar incutir na população essa conscientização dessa situação, seria bom. E as redes sociais? A rede social ela é o sinônimo do que é bom e também do que é ruim. Bestializa mais ou ajuda? Quando é bem utilizada, e eu acho que para se disseminar informação, ela é muito bem utilizada, é muito importante. Bom. Veja que depois de domingo, né, eu acessando o Facebook, por exemplo, que é uma rede que tem uma abrangência muito maior, embora não seja a que eu mais acesse, vários ministérios públicos do Brasil inteiro, o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria Pública da União, todas se manifestaram, certo? Fazendo esse grito contra a intolerância, contra o ódio e colocando informações. Por que essas pessoas não podem ser discriminadas? Então, é preciso que esses órgãos públicos e também cada um de nós individualmente, como cidadãos, levemos essa informação para que as pessoas entendam que aceitar é uma opção, mas respeitar é obrigação. Promotor, eu quero agradecer pela sua presença aqui no Café com Informação. Eu que agradeço. E nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.